A função do colorista é formular cores por encomenda. Alguém apresenta uma cor qualquer, adotada como padrão, e pede ao colorista que faça uma tinta que resulte naquela cor. Durante o processo, a cada passo, o colorista compara a sua cor com a cor do padrão, buscando a igualdade. Comparar duas cores e sugerir a diferença é algo que se aprende na prática, mas a teoria ajuda muito. Como já vimos, uma cor pode ser descrita por 3 parâmetros, sejam os valores de RGB, RBY, CMYK e daí por diante. Para a comparação entre duas cores, é mais eficiente usar os conceitos do modelo perceptual uniforme, onde os parâmetros são matiz, croma e teor de gris. Este modelo foi proposto por Albert Munsell no começo do século passado e é uma das bases do modelo LAB, usado atualmente e padronizado pela CIE. O matiz qualifica a sensação de cor, seja amarelo, laranja, azul e daí por diante. As variações de matiz são vistas no círculo das cores. O teor de gris é uma escala que vai do branco ao preto. Levando em conta que o branco é a soma de todas as cores numa proporção tal que nenhuma cor se destaca, por isto ele é considerado como neutro. Por outro lado, o preto é considerado ausência de luz, logo ausência de cor, e também é considerado como neutro. Entre o branco e o preto, há uma escala de cinzas que também são acromáticos, isto é, elas nos causam a sensação de claro ou escuro sem qualquer predominância de alguma cor. Esta é a escala de gris. Croma é a quantidade de cor existente, algo similar à saturação. Então, nós montamos o sólido da seguinte maneira. Ao redor do círculo, distribuímos as variações em termos de matiz. Em direção ao centro, distribuímos as variações de croma. No sentido vertical, distribuímos as variações em termos de luminosidade dentro da escala de gris. Esta disposição é mais lógica e torna mais fácil visualizar a diferença de croma entre duas cores. Por exemplo, nesta cena nós vemos a figura 1 e 2. A maior diferença entre elas é de croma. Note que a figura 2 parece ter mais cor do que a figura 1. Na linguagem dos coloristas, dizemos que a cor da figura 2 é mais alta que a cor da figura 1 e tem que ser baixada. Quanto à diferença de matiz, ainda não podemos arriscar um palpite. Agora, vamos tirar uma cópia da figura 2, dar o nome de 3 e baixar o croma até a igualdade com a figura 1. Comparando a figura 1 com a 3, nós vemos que elas estão na mesma altura, isto é, com o valor de croma muito semelhante. Nestas condições, nós podemos ver a diferença de matiz e dizer que a figura 3 é mais avermelhada que a figura 1. Comparando as 3 figuras, nós vemos que a diferença entre 1 e 2 é de matiz e croma. A diferença entre 1 e 3 é somente de matiz. A diferença entre 2 e 3 é somente de croma. Na linguagem dos coloristas, o matiz é substituído por tonalidade. Por exemplo, nós dizemos que entre a figura 1 e a 3 há uma diferença de tonalidade, onde a figura 3 é mais avermelhada. O termo croma é substituído por força, e nós dizemos que a figura 3 é mais fraca que a 2. As variações de luminosidade são ditas como claro ou escuro. Os termos sujo e limpo se usam para expressar pequenas diferenças de luminosidade ou de gris nas cores mais saturadas.
Por exemplo, a figura 4 é mais limpa que a figura 5. Estas avaliações formam a base do trabalho do colorista. A boa leitura da diferença entre duas cores revela o caminho que devemos seguir.